Pessoal, essa aqui é a nossa apostila de ciências, que essa semana o nosso trabalho vai ser nela. Assim como eu já mandei a foto para vocês dela, e eu vou explicar qual vai ser o nosso primeiro trabalho. Na página 12 vai ser onde nós vamos começar o nosso trabalho, que vai falar sobre as propriedades físicas dos materiais, ou seja, o que é matéria. Nós vamos começar com uma experiência. Bom, nós vamos fazer uma experiência para nós entendermos um pouco sobre o que é matéria, tá? Para nós criarmos um conceito do que é matéria, nós vamos desenvolver esse trabalho aqui, cada um vai fazer na sua casa, a professora só vai fazer uma demonstração e vocês vão fazer sozinhos em casa ou com a ajuda da família de vocês, mas para vocês criarem o conceito sobre matéria. Nessa experiência, vocês primeiramente vão ver o que afunda e o que flutua, tá? Qual objeto que flutua na água e outros que afundam. Para fazer essa experiência, nós vamos precisar de alguns objetos. A relação deles está na apostila, na página 12. Precisa de rolha ou cortiça. A professora não tem hoje aqui, mas quem tiver lá em casa. Precisa de prego, pode ser pequeno ou grande. Moeda, caneta, borracha, pode ser outro tipo de borracha também. Um pedaço de isopor, o pedaço pode ser bem menor, a professora só tinha esse, né? Mas vocês vão pegar um pedacinho de isopor. Algum potinho de iogurte, algum pote plástico pequeno que dá para utilizar. E uma bacia transparente com água. Vocês vão colocar a água até a superfície da bacia e um elemento desses cada vez, um por vez, vocês vão mergulhar nessa água para ver se eles flutuam, quer dizer que fica sobre a água, ou que afunda. Após vocês fazerem isso, na própria apostila, na página 13, já tem uma tabela onde vocês vão estar completando o resultado dessa experiência de vocês. Por isso que tem que fazer cada objeto separado para ir podendo responder lá na página 13. Vamos ver o conteúdo sobre matéria, o conceito do que é matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, que tem peso e que ocupa algum lugar no espaço, né? Essa matéria, quando ela é utilizada somente uma parte, uma porção dela, nós chamamos de corpo. É o corpo da matéria. E depois disso, quando ela é utilizada pelo ser humano, pelo homem, ela é chamada de objeto. Então, ela deixa de ser matéria, passa a ser corpo, e corpo passa a ser objeto. Vou exemplificar para vocês de uma maneira mais simples. Por exemplo, uma árvore. A árvore, quando está na natureza, está lá na mata, ela é massa, ela tem massa, né? E ela ocupa lugar no espaço. Então, a gente chama ela de matéria. Quando ela é derrubada, e daí é usado, por exemplo, a tora dela, que é só uma parte que ela vai ser utilizada para alguma coisa, nós vamos chamar essa parte de corpo. E essa tora, quando ela vai ser transformada pelo ser humano, pelo homem, em alguma utilidade para ele, seja no meio comercial, numa casa, uma travessa, um caixote, uma lâmina de fazer móveis, eu vou chamar isso de objeto. Na página da apostila de vocês, tem esse exemplo, porém não foi feita com a madeira. O exemplo que está lá é da rocha da bauxita, que é a matéria. Depois ela vai aparecer a barra de alumínio, porque o alumínio é extraído da bauxita. E depois, por último, aonde esse alumínio foi transformado e exemplificado através de uma latinha. Então, matéria é quando ocupa lugar no espaço. Quando é só uma parte dela eu chamo de corpo, e quando ela é transformada em alguma utilidade eu chamo de objeto.
Vamos ver então agora um pouco sobre o que é massa. Massa de um corpo, ela está relacionada à matéria, à quantidade da matéria dela. E ela é medida pelo quilograma, que é representada pelo símbolo Kg, quando tem de 1 quilo ou mais, ou pela letra G, que é o grama, quando se tem menos de 1 quilo. Para obter a massa de um corpo, nós precisamos de uma balança, ou seja, para a gente saber o peso de qualquer produto, de qualquer coisa, a gente precisa de uma balança para pesar. É que nem nós, quando queremos saber a massa do nosso corpo, quanto nós estamos pesando, a gente tem que ir até uma balança. Nos produtos, quando a gente compra lá no supermercado, também é assim. A professora pegou aqui de exemplo uma caixinha aqui de um creme de leite para mostrar para vocês que aqui embaixo aparece o peso 200 gramas, ou seja, a massa desse produto é 200 gramas, que é representada pela letra G aqui, 200 gramas. E a massa quer dizer o peso desse produto. Nós também temos o volume. O volume, ele é medida do espaço que o corpo está ocupando. O volume, ele pode ser medido em metros cúbicos ou litros ou mililitros, né? Unidades representadas. Por exemplo, aqui nós temos a água. A embalagem da água, um galãozinho de 6 litros de água. Como que a gente calcula o volume? O volume isso aqui eu chamo de um corpo, tá? Por quê? Porque matéria, relembrando o que nós vimos antes, matéria é o que ocupa lugar no espaço. Aqui eu peguei uma parte dela, que é o corpo. Uma parte da água, então é o corpo só. Então, para nós medirmos o volume desse corpo, eu preciso fazer uma multiplicação. Como que eu faço? Eu tenho que multiplicar as medidas da altura, do comprimento e da profundidade. Então, assim também é no cubo de madeira. Por exemplo, a prof aqui não tem um cubo de madeira, mas tem algo assim aproximado. Então, só para vocês poderem entender um pouco e acompanhar que está lá na página 16. O cubo, ele tem que ter todos os lados com a mesma medida. O da prof não é bem um cubo, mas para vocês entenderem. Como que eu calculo esse volume? Eu tenho que calcular a altura vezes a largura e vezes a profundidade, tá? Então, lá na apostila de vocês tem um cubo de 5 centímetros. Lá diz que tem que calcular a altura, a largura e a profundidade. Na página 16 da apostila de vocês, nós vamos ver a origem dos materiais. Os materiais, eles podem ser naturais ou artificiais. Os naturais, eles têm 2 tipos, que são os naturais renováveis e os naturais não renováveis. Os naturais renováveis são aqueles que você extrai da natureza, mas que você, com o passar do tempo, você pode ter eles novamente. Um exemplo prático é a madeira. Por exemplo, você extraiu da natureza, ele é natural, você extraiu, mas se você fizer um reflorestamento, você vai ter aquele mesmo produto novamente. Então, ele é renovável. Agora, o natural não renovável é aquele que você extrai da natureza também, mas não tem como repor ele. Um exemplo é o petróleo. O petróleo, ele é natural, é extraído da própria natureza, mas quando aquele poço do petróleo, por exemplo, secar, findar o petróleo ali, não tem como nós repor
ele novamente para ter produção naquele mesmo local. E os artificiais são aqueles que são feitos pelo homem a partir de alguma coisa que o homem extraiu da natureza e modificou. Por exemplo, o próprio petróleo. O petróleo ele é natural. O homem extrai ele da natureza e transforma em plástico. O plástico, ele é um material artificial. A origem dele, a matéria dele é natural, mas o plástico é artificial. Por quê? Porque ele foi transformado do natural para o artificial. Outro exemplo do artificial que nós temos é o vidro. O vidro, ele é artificial porque ele é feito da areia. A areia é um material natural, extraído da natureza, que o ser humano extrai, transforma ele num produto artificial, por exemplo, o vidro. Na página 17 da apostila de vocês, tem as propriedades dos materiais. É a densidade, a resistência mecânica, a dureza, elasticidade, solubilidade, magnetismo. Então, nós vamos ver um por um, exemplificando, como que funciona na natureza tudo isso daqui. Então, nós vamos ver a densidade. O primeiro, então, a densidade, ela é a relação entre a massa, lembrando que a massa é o peso, né, e o volume desse corpo. Essa densidade, ela é calculada, é feita a divisão da massa, a divisão do peso pelo volume. Como está lá na apostila de vocês, que mais à frente a gente vai estar trabalhando especificamente sobre isso. Na página seguinte, continuando sobre a densidade, lá vai mostrar, por exemplo, 2 cubos do mesmo tamanho, colocados numa balança, só que um cubo vai ser de chumbo e o outro cubo do mesmo tamanho, ele é de isopor. Vejam lá que na balança eles têm o mesmo tamanho, porém, aonde está o cubo de chumbo, mostrou que a densidade é maior do que a do isopor. Ou seja, ele apresentou uma maior massa, um maior peso no mesmo volume, no mesmo tamanho. Mas a massa dele teve uma densidade maior, um peso maior do que a do isopor. Vamos ver agora a resistência mecânica. A resistência mecânica, ela é uma capacidade do material de resistir a forças externas, sem que se rompa. Por exemplo, um copo de vidro comum, que nem esse daqui, se ele cair no chão, obviamente ele vai se quebrar. Por quê? Porque o vidro, ele é um material que ele tem pouca resistência. Contrário do aço, por exemplo. Aqui tem um prego, aonde esse material aqui, se ele cair no chão, ele for usado em alguma estrutura, ele tem uma resistência bem maior. O ferro, o aço, tipos de metais que são até usados nas construções de casas, prédios, muito usado na construção civil. Vamos ver a propriedade, a dureza. Materiais duros são aqueles que são difíceis de ser riscados e que podem riscar a superfície de outros materiais com mais facilidade. Por exemplo, um prego de aço, ele pode riscar a superfície de uma madeira, né? Se eu riscar, ele vai aparecer na madeira. Com isso, nós podemos dizer que o prego de aço, ele é mais duro do que a madeira. O material mais duro que existe na natureza é o diamante. Ele é usado nas serras de cortar ferro, aço e alguns tipos de rocha também. Outro material que nós temos que mostra a dureza é o granito e o mármore. O mármore e o granito, eles são rochas utilizadas em acabamentos de casa,
em pias, lavabos, em várias partes de casa. O mármore, ele apresenta um grau de dureza menor do que o granito. Ou seja, o granito é mais duro do que o próprio mármore. Assim, um piso de mármore, se ele for riscado facilmente, isso vai aparecer, e se fizer o mesmo lugar com granito, o risco não aparece. Por quê? Porque é um material que tem mais dureza. Um exemplo desse pedaço aqui que eu tenho para vocês. Se eu riscar, ele não vai aparecer o risco. Risquei com um prego de aço. Ou seja, esse pedaço daqui, dessa rocha, é granito. Ele é mais duro do que o pedaço de mármore. Vamos ver agora a elasticidade. Ela é uma capacidade de um material que ela pode voltar à sua forma normal ou original depois que essa força o deformou. Ou seja, a gente estica o elástico, deforma ele, e quando você soltar, ele vai voltar à forma original. O elástico é usado em vestuário. Temos também a borracha, que é muito usado com componentes elásticos para fazer exercícios. E disso tudo também, nós podemos ter como exemplo tipos de roupa. As pessoas que frequentam academia, que fazem ginástica, que fazem caminhada, por exemplo, os tecidos que são compostos de elastano auxiliam na elasticidade, fazendo com que essas roupas sejam mais adequadas para a ginástica, porque elas vão conseguir efetuar os exercícios de uma maneira mais correta. Diferente, por exemplo, se você está com uma roupa jeans, que ela não vai ceder. Essa questão de voltar para a forma original e deformar ela, né? Vamos ver também a solubilidade. Aqui nós temos como exemplo um copo de água, né? E aqui nós temos um pouco de sal. O material que dissolve, esse aqui, por exemplo, o material que nós queremos dissolver, que é o sal, nós chamamos de soluto. Eu usei o sal, mas poderia ser outra coisa, o açúcar. Todo material que eu quero dissolver, eu chamo de soluto. E o material que dissolverá ele, que aqui no caso é a água, eu chamo de solvente. Então, aqui nessa experiência, nesse exemplo, a água é o solvente e o sal é o soluto. Então, se a água ela é considerada um solvente universal no mundo inteiro, e para ter essa capacidade de dissolver vários tipos de materiais diferentes, como o açúcar, o sal e outros minerais, nós dizemos que eles são solúveis à água. O sal, o açúcar é solúvel. Então, por exemplo, se eu colocar esse sal na água, a água fica levemente esbranquecida, mas no momento em que ele dissolver, que a água fizer o papel do solvente, dissolver esse soluto sal, a gente perde a visibilidade dele, ou seja, ele já se dissolveu, ele já se misturou com a água. Agora o magnetismo. Ele é uma propriedade dos materiais onde atrai um ao outro, especialmente com os metais, como o ferro, por exemplo, né? Existem grandes ímãs que são usados para separar os metais e que facilitam a reciclagem, como tem lá na imagem na página 21 da apostila de vocês. O ímã, ele apresenta nas suas extremidades o polo norte e na outra extremidade o polo sul. É nessas regiões que a capacidade de atrair dos metais ela é maior. Eu tenho aqui, por exemplo, pedacinhos de ímã,
onde vocês podem ver. Não necessariamente que tem que ser o ímã num lugar tem que ser liso e no outro essa espécie de vínculo. Mas é o que eu tenho aqui para demonstrar para vocês. Quando nós aproximamos os lados iguais dos ímãs, quer dizer, eles se repelem, eles não grudam um no outro. Por quê? Porque as extremidades que estão aqui são iguais. A composição metálica, que a gente chama de ímã, o ímã só vai aparecer quando nós usarmos o polo norte com o polo sul. Por exemplo, eu vou pegar nesse exemplo aqui, onde está o vincado com a parte lisa, e ele vai atrair o ímã. Ou seja, o ímã, para atrair, tem que ser os opostos. Não podem ser os mesmos. Porque se for os dois polos iguais, eles vão se repelir. Quer dizer, não vai ter a atração. Vai acontecer a repulsão de ímãs. Bom, pessoal, então na apostila de vocês, aqui na página 12 está aquela experiência, a primeira que eu demonstrei para vocês fazerem. E na página 13 são as atividades que vocês vão fazer referente à experiência. A partir da página 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 foram as páginas onde eu fiz a demonstração dos conceitos, das propriedades dos materiais para vocês. Porém, vocês vão ter que ler todos eles também. Não pode ficar somente na demonstração e explicação que a professora fez. Eu fiz de uma maneira mais resumida para vocês entenderem, mas tem que efetuar a leitura disso. Então, da página 14 até a página 22 é que nós vimos agora. E com isso, vocês vão ter umas atividades para responder desses assuntos aí na página 30, 31, 32 e 33, tá? E 34 também. Então, as atividades que vocês têm referente à matéria, corpo e objeto, as propriedades da matéria, vocês vão responder essas atividades aqui na apostila, na página 30, 31, 32, 33 e 34. Não é muita atividade, porque a maioria é só objetiva, é de marcar, por isso que tem a necessidade de vocês estarem lendo o texto novamente, assistindo o vídeo novamente, para ter os conceitos e as suas conclusões.